Bom dia, meus prezados amigos. Saudações a todos, desejando-lhes, como sempre, muita saúde, muita paz, encontrá-los, em plena harmonia, felizes, sempre com a disposição de estarmos juntos e de darmos continuidade nesse projeto de aprendizado, com o Cristo, com a doutrina espírita, com as lições, com as interpretações ímpares de Emmanuel, E assim a gente vai dando continuidade nessa jornada, nessa caminhada diária, diuturna, de nos tornarmos melhores. Hoje, dando sequência, nós já vamos para a lição número 69. Essa lição, Emmanuel vai dar o título de Comunicações. Nós vamos tratar aqui da comunicabilidade dos espíritos, um dos pilares da doutrina espírita. E nós vamos falar, a abordagem que Emmanuel vai fazer, é da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. E lá nos diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Nós vamos trilhar na interpretação do Emmanuel, ele vai falar nessa ansiedade e nesse desejo que muitos têm, de participar, de ter esse dom, essa graça, que é a comunicação com os espíritos, o dom da mediunidade, de ter contato e participar ativamente desse intercâmbio, E no contexto lá de João, essa analogia ela é muito sucinta. João, na sua carta, ele está tratando e os teólogos também dão a questão de discernimentos de espíritos. É um contexto onde João está criticando o gnosticismo, e suas vertentes. Não é esse o tema que nós vamos abordar aqui. Mas nós temos que discernir espíritos, independente se estão encarnados ou não. Porque encarnados nós estamos num corpo, mas nós somos espíritos, Então há que discernir, Tanto nós encarnados temos que discernir uns com os outros e discernir também aquelas possíveis comunicações que os nossos irmãos, os médios, recebem, a comunicação dos nossos irmãos desencarnados, que aqueles que são espíritos sérios, superiores, eles trazem sempre, eles agregam sempre a nós conhecimento, buscando nos dar uma estrutura, uma tranquilidade, uma paz em todas as circunstâncias, em todas as temáticas da vida, No mundo espiritual também nós temos espíritos que se distinguem por suas áreas de conhecimento, assim como aqui na Terra, Então, assim, como a gente entende a profecia, os médiuns que faziam suas profecias, tinham esse dom, Assim como a profecia é dom do Espírito, A gente deve distinguir o Espírito verdadeiro do falso. E a palavra-chave aqui é discernimento, Todos nós temos que aprender isso. Quando nós recebemos a mensagem, ou quando nós ouvimos, nós presenciamos, nós estamos ali para analisar em tudo o Cristo. E a doutrina nos suscita, nos pede que sempre venhamos a refletir para vermos se essa procedência corresponde, se a mensagem recebida corresponde, se tudo ali está dentro dos critérios e a conduta dos princípios morais, das leis divinas, dos preceitos que regulam as relações humanas ou entre planos, Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 21, nós já temos uma definição que Kardec nos dá, que ela já descarta as hipóteses que muitos irmãos levantam contra a doutrina espírita, e não tem problema, nós não nos perturbamos por isso, é um direito de todos criticar, Nós não fazemos isso. Mas Kardec já diz lá, olha, não soliciteis milagres e prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Então, não nos procurem com essa finalidade, porque as curas ou as comunicações ou qualquer algo que seja trabalhado pelo dom da mediunidade são explicados racionalmente pela doutrina espírita. Então, aquilo que é racional, aquilo que está dentro das leis e dos princípios de Deus,
a doutrina explica. Agora, milagres extraordinários, ou aquilo que vai estabelecer somente a vontade, a curiosidade, não é? O egoísmo, o orgulho do ser humano, a doutrina espírita não participa desses mecanismos, não é? Então, Emmanuel vai começar a sua narrativa, a sua interpretação, nos dizendo assim: os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos, olha, de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam-se, olha, a ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Tudo isso na doutrina espírita está condicionado à progressão, à elevação, o grau de evolução moral, de conduta e intelectual do espírito, mas principalmente o moral. Não é? Porque nós temos os pseudo-sábios, que são aqueles que trazem mensagens numa linguagem até intelectualizada ou erudita, mas estão nos enganando. Então, há uma série de procedimentos para confirmar, não é, a procedência, a origem, né, e a certeza de que aquilo ali é verdadeiro, né? Então, o que nós podemos entender isso, né, e nós usamos várias obras para trazer um complemento a essa leitura magnífica que Emmanuel faz, né? E isso é uma fonte de grande aprendizado para mim, porque exige, né, estudar, pesquisar, né, para fazer algumas leituras mais distintas de temas que nós estamos acostumados em palestras e etc., né? Então, esses fenômenos, né, nada provam, né, por si mesmos. Então, por si mesmo, existem critérios. Não basta eu dizer que sou médium e estou recebendo uma mensagem, que não é assim. Existe uma série de critérios para estabelecer, não é, regras e normas de confirmar, de corroborar, né, a origem, né, a mensagem, o conteúdo, a forma de como são estabelecidas essas relações. Então, por si mesmo, não adianta só manifestar que estou fazendo ou que estou recebendo, né? Essa missão, a missão de que esses que detêm isso, como que ela se prova, né? Ela se prova pelos seus efeitos morais. Essa é a primeira característica, não é? Os princípios éticos, não é? Uma mensagem ética, que, ou seja, há uma finalidade edificante, construtiva, que eleva isso, né? Ou seja, que nem todos podem produzir. Por isso que nós estamos falando, provar se os espíritos são de Deus. Porque há um espírito desencarnado passando uma mensagem para o encarnado. Então, do encarnado, isso é vice-versa. Pode vir idoneamente de lá e aqui não agir de forma idônea, daqui ou vice-versa. Agora, quando ambos estão em consonância, né, estão par e passo um com o outro, né, e aí sim, essas mensagens elas vão atingir o seu fim. As características que vão exigir dela, né, essa idoneidade, né, essa forma correta, legítima de transmitir uma mensagem do plano espiritual, não é? Então, nós estamos, essa ansiedade, e como diz lá, né, de estabelecer, né, claras e perfeitas comunicações. Aí cada um, eu não tenho mediunidade ativa, né? Mas aqueles que pleiteiam isso, cada um tem que fazer uma pergunta para si mesmo. Está preparado? Está preparado para receber essa missão e ser um intermédio, né? Um elo de comunicação com o plano espiritual, com aqueles espíritos? Será que realmente o meu comportamento, a minha ética, a minha forma de ser, a minha conduta humana aqui nas relações uns com os outros, não é? No meu lar, no meu trabalho, no dia a dia com as pessoas, será que eu vou ter condições de pleitear e de evocar espíritos superiores? Será que eu vou ser atendido? Então eu tenho que primeiro verificar a própria condição daquilo que eu posso receber, no mínimo de um espírito que esteja na mesma média minha, não é? A não ser que os espíritos decidam a fazer isso. Então, quando nós falamos de grandes missões, de não estar preparados, o Cristo e a espiritualidade preparam os seus para receber essas mensagens coerentes, né? Dignas de serem confirmadas, não é? Então, grandes missões, não é? A gente vê isso aqui lá na Gênese, grandes missões são pesar dos fardos. Olha,
que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Então, é um pesado fardo, porque é de uma responsabilidade muito grande. Então, espiritualmente, isso pode nos trazer danos seríssimos. Se nós não, porque ser forte aqui é ser forte de caráter, de princípios, de idoneidade, de moral, de ética, não é? De compreensão, de entendimento, de desinteresse, da não vaidade. Então, essas são as fraquezas. Ser forte está ao contrário desses princípios, porque nós estamos procurando valorizar quem? O que nós estamos imbuídos de quais propósitos para trazer essas mensagens? Então há que vermos, né, se estamos preparados, porque pode ser um fardo pesadíssimo. Então prossegue Emmanuel. Se muitas vezes aparecem fracassos, olha, nesse particular, se as experimentações são falhas, de êxito, né, é que, na maioria dos casos, o indagador, o encarnado, né, obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O egoísmo, a ideia de ter a posse, algo que pertence a ele não entende que isso é uma faculdade que pode fugir do seu controle. A espiritualidade, um espírito superior ou um espírito de um grau de elevação satisfatório, vê que não há correspondência, que o médico deixou de ter um comportamento adequado, ele se afasta. Não é? Então, não imputar esses erros, né? Não atribuir aos espíritos, né? Principalmente aos espíritos imperfeitos, porque quando eles são medianos, superiores, eles se afastam se nós não correspondemos. Aí nós vamos mistificar. Agora, quando são os espíritos imperfeitos, é porque a nossa janela de imperfeição também está aberta, para que eles possam nos transmitir, que eles vão satisfazer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? A nossa necessidade de sermos protagonistas de uma série de fenômenos, não é? E de mensagens, né? E de estarmos em voga aí na mídia, uma série de outras situações ou com as pessoas, não é? O fracasso dos nossos empreendimentos morais. Então, se nós fracassamos e moralmente fomos classificados como seres inferiores pelas pessoas que nos rodeiam, não põe a culpa no espírito. Nós temos que assumir essa responsabilidade, que essas falhas procedem de nós mesmos, né? Então, porque todos nós, sem exceção, né? Nós somos absolutamente, né, tentados segundo, a espécie de nossas imperfeições. Muitos de nós temos várias imperfeições semelhantes, mas cada um tem a sua média e se distingue também das qualidades, né, e das imperfeições, dos defeitos, que é natural, já que vivemos num mundo de provas e expiações. Então a gente tem que se atentar por isso. E muito mais atentar-se, como nós aprendemos no livro Sintonia Divina, de atentar-se para os cultores da própria vaidade. Eles estimulam sentimentos contrários ao bem. Então, esses espíritos inferiores, se nós não estivermos numa correspondência e num padrão adequado de evolução moral, o que eles vão fazer? Eles vão tentar incutir em nós, estimular em nós tudo aquilo que é contrário ao bem. De que forma? Nos induzindo pelo caminho da vaidade, da nossa vaidade, inflando o nosso ego. Esse é o caminho que eles conseguem, não é? Nos fazer instrumento de suas baixarias, de suas imperfeições, de suas inconsequências espirituais, né? E é interessante que lá, que se nós fizermos o procedimento contrário, eu acho magnífica essa frase, né? A comunhão com os bons cria para nós o dever de imitá-los. Então, na medida que nós vamos tendo essa correspondência com bons espíritos, né, que já têm um grau de evolução satisfatório e que trabalham junto conosco nesse intercâmbio, né, diuturno, comunicando, nos trazendo paz, tranquilidade, compreensão, entendimento, conhecimento, para que nós possamos partilhar uns com os outros, nós temos então a ideia que copiá-los no sentido comportamental é o que vai nos fortalecer para darmos continuidade nesse processo. Então segue, Emmanuel, olha, o propósito de exclusividade, outro detalhe importantíssimo, né? Nesse sentido, olha, gente, presta atenção.
abre larga porta ao engano. A questão da notoriedade, né? Através delas, olha, malfeitores com instrumentos nocivos, não é? Podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos, olha, fechou os olhos, não é os olhos físicos não, é os olhos do interior, né? Cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Ou seja, quando nós fazemos isso, cerrar os olhos, o que é isso? Ele desprezou o quê? O crivo da razão. É a razão que é o instrumento, uma razão equilibrada, né? Que tem o seu sustentáculo, não é? Ele desprezou o crivo da razão e do bom senso. Ele não olha para si mesmo, ele está tão encantado com esses elementos que entraram por essa porta que nós abrimos, né? E nos trazem mensagens belíssimas e com informações que nos atraem, né? É aquela, como eu disse antes, infla o nosso ego, e nós, então, não deixamos que a razão avalie isso, se há um critério sério de avaliação, e nos entregamos aquilo, e depois as consequências são inevitáveis, né? Então, a gente tem que, um dos conselhos, né, que sempre para os médiuns, é evitar, né, abolir a prática das invocações nominais. Porque aí, principalmente, nós vamos querer invocar principalmente espíritos que já desencarnaram, que tiveram famosos, que tiveram notoriedade, que foram personagens da história, uma série de situações, e aí nós podemos, um espírito desse inferior, um espírito zobenteiro, aqueles que têm esse propósito, se identificam como eles e nós acreditamos, né? Estamos servindo de chacota para eles e não percebemos isso se não tivermos princípios, né, e regras para estabelecermos esse contato, não é? Nominais, né? Porque os inconvenientes são muito grandes. Então o que João está dizendo, né, para nós entendermos nesses conselhos? Ele está nos dizendo que entre os espíritos, né, não importa quais, né, há os que se comprazem em enganar. Porque ele está falando, ó, mas provai se os espíritos são de Deus. Então, ele está deixando bem claro, não só que na Terra nós enganamos uns aos outros, estando encarnados, mas lá, quando desencarnamos, eles se comprazem, eles sentem prazer nessa atividade de nos enganar. Então nós temos que tomar cuidado para não nos ridicularizarmos, porque eles não têm culpa não, eles estão fazendo o papel deles. São espíritos imperfeitos, inferiores, não é? Então, quando o João deixa bem claro isso, né? E quando ele encontra o quê? Oportunidades. Nós é que abrimos essas oportunidades, como diz lá, abre larga porta ao engano. Não é? Então é o auto-engano, porque nós é que somos responsáveis por isso, não é? Então a primeira recomendação sempre é evangelizar-se, ter o conhecimento dos ensinos do Cristo, trazer a boa nova para dentro de si, ter os critérios do Cristo para avaliar a correspondência, né? E para nos avaliar quando estamos tentados, estamos com essa ansiedade de sermos interlocutores do plano espiritual, não é? Então, porque se nós fizermos diferente, né, nós poderemos esbarrar sempre com o quê? Eu acho essa frase magnífica, né? Com o fantasma do personalismo, em detrimento de nossa missão. Do personalismo, ou seja, principalmente se for esses espíritos que foram espíritos notáveis, famosos, etc., nós vamos personalizar isso em nós, não é? E proclamarmos isso aos quatro cantos. E há um amontoado, vamos dizer assim, de pessoas e de incredulidades e de pessoas que não exigem a conferência da razão, que vão acreditar nisso. Então nós e essas pessoas vão estar iludidas. E aí a nossa missão cai por terra. Está derrogado, não é, esse dom, essa faculdade, né? Porque nós mesmos caminhamos para o abismo, né? Porque há outro fato que nós aprendemos lá no Evangelho, que diz o seguinte, a mentira, olha, a mentira de qualquer procedência, não importa de quem venha, né? Não resiste ao tempo e não desacredita a verdade. Porque eles vão alegar que estão nos dizendo a verdade.
mas a verdade em si é aquela que existe mesmo. Não é que nós não temos o conhecimento da verdade ainda no nosso plano de provas e expiações. Ela não desacredita a verdade. É um que nos informou uma mentira e nós acreditamos numa mentira. A verdade não perde o valor por causa disso. Nós é que vamos ser incoerentes com a verdade, não é? E lá no livro A Gênese, nós temos essa colocação da espiritualidade que diz, ó, os espíritos não estão ocupados de nossas lutas que devem e podem ser resolvidas por nós mesmos. Então, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que cabe ao interlocutor, ao intermédio, aquele que quer ser um canal de comunicação, tudo que nós temos que fazer, a espiritualidade não faz por nós. Isso iria contra a lei, contra os princípios. Não é? Leia o livro 3º do Livro dos Espíritos, que todos vão saber bem o que está acontecendo. Não é? Então, na questão 613, 614 a 919. Então, porque o tempo é precioso para todos. Nós achamos que o tempo é precioso só para nós que estamos encarnados aqui, que estamos nesse tempo refratário, né? Esse tempo que é medido, né? Então, a espiritualidade também, o tempo é precioso, porque todos, principalmente os espíritos sérios, medianos e sérios, e que estão no seu caminho de evolução, eles não perdem tempo, porque nós é que somos recrudescentes. E na espiritualidade também há aqueles que são recrudescentes ao permanecerem, né, agindo de uma forma inferiorizada, inadequada, inconsequente, não é? Dando sequência aos seus procedimentos errôneos. Não é? Então estão perdendo tempo. Agora, a espiritualidade séria, eles não perdem tempo. Não é? Então, olha, bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que os precederam, ou seja, né, que já desencarnaram, na jornada de além-túmulo, não é? Mas, olha, é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Então, mesmo que eles sejam nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos filhos, nossos afetos, que nos precederam, que já partiram, aquilo que nos cabe e nos deve fazer, eles não fazem por nós. Isso é ponto pacífico, a não ser que eles estiverem lá na condição de espíritos inferiores, de obsessores. Aí eles podem fazer isso conosco, nos iludir. Entenderam? Dependendo das ligações e das formas e das relações que tivemos uns com os outros. Se não houve correspondência, um comportamento adequado. Ou os nossos pais, nossos irmãos são espíritos puros. Não, eles estão num trabalho de evolução como todos nós. Então, se eles estiverem numa condição séria e eles que nos amam e querem o nosso bem, eles não podem, não devem fazer aquilo que cabe a nós fazer. Então, honrar a memória deles e honrar a memória dos mentores espirituais, né, que foram nossos parentes consanguíneos, mas nós temos muito mais que parentes consanguíneos, nós temos uma família espiritual imensa, porque temos já diversas encarnações e desencarnações. Então nós temos uma amplidão muito grande daqueles que nos circundam, não é? Então, nossos parentes, nós temos, aí somos nós, de nos abster, de nos abdicar de petitórios, né? Dessa petição a todo momento, descabidas, inconsequentes. Nós estamos prejudicando, nós os deixamos tristes com isso, não é? Além de serem pedidos descabidos, são feitos como exigência, exigindo deles uma série de situações que não tem correspondência e eles não vão fazer isso. Como na questão 479, são apenas frações dessas questões e dessas perguntas, que não é como a gente vai no Livro dos Espíritos, não é? Então lá nos diz, olha, Deus assiste aos que agem e não os que se limitam a pedir. Então nos dois planos, lá também há desencarnados que só pedem, mas não agem a nível principalmente de mudança de si mesmo, de transformação. Então nós só queremos pedir para que os outros façam por nós.
mas quando nós vamos fazer por nós e pelo nosso semelhante, não é? Então, na questão 484, né, na questão 487 e outras questões que nós vamos ver no Livro dos Espíritos, né, e no livro A Gênesis, no Obras Póstumas, que nós retiramos algumas colocações importantes, então lá vai nos dizer que a afeição, né, o afeto, aquele sentimento que nós temos verdadeira, nada tem de carnal, nada tem da relação carnal, é espiritual, é afetiva no aspecto moral, ou seja, eles se afligem, a aflição desses espíritos por nós, o sentimento que eles têm por nós, né? Eles afligem quando nós não comportamos justamente egoisticamente, no aspecto da vaidade, no aspecto do interesse pessoal, do egoísmo, do orgulho, de uma série de situações que não correspondem àquilo que eles não querem. Não é que eles não querem, eles não podem e não devem. Porque são caminhos evolutivos que nós temos que trilhar, né? Então, esse egoísmo e a nossa, o que nós podemos chamar, como lá no livro diz, a nossa dureza de coração, o coração recrudescido, acharmos que temos direito de exigir deles, e isso lhes causa aflição por nós, não é neles mesmos, tristeza de nos ver comportar, não é, dessa forma, né? Daí, né, é daí que tudo deriva. As inconsequências e as nossas inconsequências geram consequências seríssimas. Então, é desse comportamento inadequado que tudo deriva. Então, é de nós mesmos, né? Então, por quê? Eles não podem, né, agir por nós mesmos. Como nós lemos lá que Deus, né, assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Não está falando que não pode e não deve pedir, é diferente. Mas os que se limitam somente a pedir, não é? Então isso seria até falta de caridade, de amor deles para conosco, não é mesmo? Então, ou seja, eles não podem de forma alguma nos isentar, né, da nossa responsabilidade, do nosso caminho evolutivo, do nosso trilhar aqui no mundo terreno, de nós termos que enfrentar as nossas provas, as nossas expiações, né, e demonstrarmos para Deus, para o Cristo e a espiritualidade, que nós estamos tentando fazer esse processo de transformação. Então nós não devemos nos furtar, né, de crer em privilégios e favores escusos. Não é? Favores, nós só podemos dissimular isso, esses favores que criam privilégio aqui na Terra. O famoso QI, né, quem indica. Agora, no plano espiritual, eles não podem fazer isso conosco, não é? Aqueles que entendem que o Espírito pode fazer isso, certamente está sendo enganado, né? Então, exige o quê? Um grau de elevação moral. Se o Espírito tiver esse grau de elevação moral, ele vai ter o entendimento que ele não vai fazer isso por nós, porque ele sabe que ele estaria nos prejudicando. Isso não confirmaria o laço afetivo de amor, de sentimento positivo por nós mesmos. Então prossegue Emmanuel, né? Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes, inscientes, ou seja, ignorantes, desconhecimento, né, despreparadas, das necessidades próprias. Eu abro mão daquele aporte de luz, daquela sustentabilidade, daquilo que está em volta, e me coloco como protagonista, como o único ser, né, atuando nessas facetas desses dons da mediunidade, das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale. O discípulo somos nós, aqueles que estão, como iniciou o texto Emmanuel, né, com aquela ansiedade de estabelecer contato com o plano espiritual, não é? Atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, não é? Tem que tomar muito cuidado com isso, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus.
ele vem com uma proposta, com uma mensagem alinhada com os princípios naturais, com as leis naturais, não é? Que são provenientes de Deus, do princípio, as regras, que em nenhum momento Cristo fugiu, a espiritualidade superior também não foge a esses preceitos, porque são leis, não é? Porque senão eles estariam indo contra a própria condição evolutiva, seria um retrocesso, e isso não acontece, não é? E isso então, quando alguém dispensa esse aporte, né, isso seria a presunção de função. Eu sou o máximo naquilo que eu faço. Então eu não olho para mim mesmo, não olho para o meu entorno. E de repente nós estamos aí nos comportando, né, tendo um comportamento ridículo, e podemos ser até ridicularizados por isso, não é? Então, porque isso é uma responsabilidade pessoal. Ninguém, se eu tiver esse dom de estabelecer contato das diversas maneiras com o plano espiritual, o meu contato é responsabilidade minha. Então, os benefícios ou as consequências negativas que podem advir disso são minhas. Não é do outro, e muito menos do espírito desencarnado, não é? Então, e é um patrimônio intransferível. É intransferível. Esse veio a mim. O de outro é de outro, e cada um com a sua característica, e se distingue pelos graus de evolução, não é? Então, os bons espíritos, né, eles não aconselham senão o bem. Não há nada ali de forma, vamos dizer assim, velada, né, escondida, dissimulada, nos induzindo ao mal. Não, são mensagens sinceras, corretas, não é? Sem recursos linguísticos de nos enganar, não é? Então, senão bem, ou seja, aí a responsabilidade nossa é de quê? Cabe a nós discernir, examinar, distinguir, peneirar, filtrar através do crivo da razão, não é? E do bom senso. Porque os espíritos inferiores, o que eles fazem, né? Eles principalmente, eles testam o que em nós? Primeiro a nossa fé, a nossa relação de confiança com esse mecanismo de comunicabilidade com os espíritos, né? E a constância dessa nossa confiança e dessa nossa relação. Se estamos agindo coerentemente e com responsabilidade naquilo que nós estamos fazendo, né? Essa constância, né, dos homens no bem, de nós encarnados, se nós ficarmos oscilando. Então, eles são oportunistas, normalmente naquele momento que nós estamos vacilando no aspecto negativo, de queda de frequência, de vibração no bem, não é? Quando nossos pensamentos estão desvirtuados, né? Porque eles não podem, os espíritos superiores, os medianos, que já têm um entendimento razoável, eles não podem nos ajudar no mal, de forma alguma. Não é? Agora, os malefícios são causados por aqueles imperfeitos e pela nossa, vamos dizer assim, pela nossa anuência, pela nossa concordância em receber essas mensagens, né? Senão, quando nós desejamos praticar o mal. Aí o médium terreno e o espírito comunicante estão para e passo, né? Estão equiparados em produzir um efeito maléfico, como diz o ditado, né? Juntou a fome com a vontade de comer. São dois que estão no mesmo propósito, não é? Então, quando fala atentar, né? Ou seja, a essência, falando a essência das palavras, e não o modo que fala. Muitos deles falam de modo encantador, com uma linguagem belíssima, não é? E nos deixam encantados, abismados. Nossa, deve ser um espírito extremamente evoluído. E aí nós nos deixamos enganar. Então, porque quando nós confirmamos, né, a essência dessas palavras, né, qual o crivo, qual o meio que nós devemos, então, para confirmar isso? Nós devemos juntar como critério de avaliação os atos, as atitudes. Porque se ele identificar e for um espírito conhecido, se ele tiver um histórico, ou que nós conhecemos, será que aquela mensagem há uma correspondência ante os atos dele e também do encarnado? Não é? Então, eles não podem dizer, né? Eles não podem agir ou falar de forma diferente, porque
quando fala que certificar-se, né? Se o visitante vem de Deus, não é? Qual a questão aqui que nós falamos lá? Nós temos que discernir. Certificar é discernir, confirmar, bater o carimbo ali que realmente há uma correspondência, né? Porque, como nós temos lá na questão 514, apenas no fragmento de uma frase, o homem, né, ele é sempre livre, sempre, não é? De ouvir sua voz ou de a repelir. Então, nós podemos abrir o nosso interior, a nossa voz interior, porque não é com esse ouvido aqui, não é com os sentidos nossos físicos, de ouvir essa voz. A consciência ela é um tribunal de avaliação, não é? Então, nós podemos ouvir e, quando não há correspondência moral, ética, nós podemos, então, repelir isso. Então, a decisão é nossa. Quem vai abrir a porta ou fechar, não é? Somos nós, não é? Então, para nós encerrarmos, né, duas colocações aqui muito importantes. Olha, as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos é sempre moral, e jamais material, intelectual, econômica, social, poder, títulos. Não está ligado a isso. É moral. Não é? Notoriedade, nobreza, fama, não é isso. Esses não são os critérios. Então, já temos uma diretriz, né, para nos portarmos se algum dia formos estabelecer relações com o plano espiritual, né? Então, para encerrarmos a última frase, olha, o homem atrai, os espíritos em razão de suas tendências. Quais são as nossas tendências, não é? Individual ou coletivo, porque é aquilo que nos estimula, que está ao nosso entorno. Nos aconselham através da voz da consciência. O tribunal que nós devemos escutar sempre. Quem vai alimentar esse tribunal? O ego? Ou nós vamos dar força ao superego que está nos alertando de que tem uma mensagem, que tem uma voz enganosa dentro de nós mesmos, tentando estabelecer contato e nos levar e nos trazer imperfeições, inconsequências, diretrizes não satisfatórias das nossas relações humanas aqui na Terra. Então, que tenhamos o olhar do Espírito, o olhar da consciência sempre atento, para não servirmos de instrumento dos irmãozinhos que ainda estão na condição de seres imperfeitos, agindo ainda num padrão de inferioridade. Mas também devemos deixar a nossa consciência, como diz, não rejeitar a luz de apoio, não é? de aporte, de suporte, para que nós possamos sermos também instrumento dos bons espíritos, dos espíritos superiores, para sermos mensageiros do Cristo, mensageiros de Deus, né? Daquilo que pode propiciar um avanço para a humanidade, um avanço nas relações humanas, sempre regidas e direcionadas pelo amor ao próximo. Que possamos amar uns aos outros, respeitar-nos sempre uns aos outros. Então, muito obrigado, meus amigos. Obrigado pelos os amigos que continuam, né, assistindo esses vídeos. Eu agradeço muito, peço desculpa a vocês pelas minhas limitações. Desejo a vocês um ótimo final de dia e que o decorrer da semana seja todo de paz, de harmonia, de saúde. Fiquem com Deus, meus amigos.